Há um quarto em uma universidade americana que foi oficialmente fechado e permanece assim até hoje, não por reformas ou falta de uso, mas porque é considerado assombrado. Este lugar, envolto em mistério e lendas urbanas, tem uma história que desafia a lógica e a razão, tornando-se um ponto focal de fenômenos inexplicáveis que aterrorizaram inúmeros estudantes ao longo das décadas. Esta é a história arrepiante do quarto 428, localizado no campus da renomada Universidade de Ohio, um lugar onde o conhecimento acadêmico se encontra com o inexplicável e o sobrenatural. Situado no histórico Wilson Hall, este quarto se tornou sinônimo de medo e intriga, atraindo a atenção de curiosos e céticos, mas principalmente, deixando uma marca indelével naqueles que ousaram residir ali. Por décadas, este quarto específico no dormitório Wilson Hall tem sido o epicentro de relatos perturbadores e fenômenos paranormais que desafiam qualquer explicação racional. Desde os anos 70, estudantes que ocuparam o quarto 428 começaram a relatar uma série de eventos inexplicáveis, transformando o que deveria ser um lar temporário em um palco para o terror. Estudantes que residiram no quarto 428 frequentemente descreviam experiências aterrorizantes que desafiavam qualquer lógica e compreensão humana. Eles falavam de uma presença constante, uma sensação de não estarem sozinhos, mesmo quando o quarto estava vazio, e de eventos que pareciam orquestrados por uma força invisível e malevolente. Móveis pesados, como camas e escrivaninhas, eram encontrados movidos de seus lugares originais, como se uma força invisível os tivesse arrastado pela madrugada. Relatos detalhavam cadeiras viradas, livros caídos das prateleiras e até mesmo colchões deslocados, tudo sem qualquer intervenção humana aparente, deixando os ocupantes em estado de choque e confusão. Além disso, sussurros e vozes desencarnadas ecoavam pelas paredes, muitas vezes chamando os nomes dos ocupantes ou proferindo frases ininteligíveis em momentos de silêncio absoluto. Esses sons fantasmagóricos eram descritos como vindos de todas as direções, criando uma atmosfera de pavor e paranoia entre os estudantes que tentavam descansar. A sensação de ser observado era constante e opressora, e muitos relataram uma presença fria e pesada que preenchia o ambiente, causando arrepios e uma profunda sensação de desconforto. Essa presença invisível parecia seguir os estudantes por todo o quarto, intensificando o medo e a ansiedade, tornando impossível relaxar ou se sentir seguro. Sombras escuras e disformes eram vistas deslizando pelas paredes e tetos, desaparecendo tão rapidamente quanto apareciam, deixando os estudantes em pânico e questionando sua própria sanidade. Essas aparições fugazes, muitas vezes descritas como figuras humanoides ou massas escuras, contribuíam para a atmosfera de terror e mistério que envolvia o quarto 428. Objetos pessoais eram frequentemente derrubados ou arremessados pelo quarto, e as luzes piscavam sem motivo aparente, intensificando o terror e a sensação de que algo sobrenatural estava em ação. Canetas, livros e até mesmo pequenos objetos de valor eram encontrados fora do lugar ou danificados, sem uma explicação lógica para tais ocorrências. Alguns estudantes até afirmaram ter visto aparições fantasmagóricas, figuras pálidas e translúcidas que flutuavam pelo quarto antes de sumir no ar. Essas visões, embora raras, eram as mais aterrorizantes, deixando os que as testemunhavam com memórias vívidas e o medo profundo do desconhecido, confirmando a natureza assombrada do local. A atmosfera no quarto 428 era tão carregada de energia negativa que muitos estudantes não conseguiam dormir, sofrendo de pesadelos vívidos e ansiedade crônica. A privação de sono e o constante estado de alerta afetavam seu desempenho acadêmico e sua saúde mental, transformando a experiência universitária em um verdadeiro tormento. Os relatos eram consistentes e numerosos, vindo de diferentes estudantes ao longo de várias gerações, o que tornava difícil ignorá-los ou atribuí-los a meras coincidências. A repetição dos mesmos fenômenos por décadas, independentemente dos ocupantes, solidificou a crença de que o quarto 428 era, de fato, assombrado por uma entidade ou energia persistente. A reputação do quarto 428 como um local assombrado cresceu exponencialmente, espalhando-se por todo o campus e além, tornando-se uma lenda urbana que fascinava e aterrorizava a comunidade. Histórias sobre o quarto eram contadas em festas, em corredores e em reuniões de estudantes, alimentando a curiosidade e o medo em igual medida. Diante da persistência e da intensidade desses eventos aterrorizantes,
que não podiam mais ser ignorados ou desconsiderados. A administração da Universidade de Ohio tomou uma decisão drástica e sem precedentes. A pressão dos estudantes e a preocupação com o bem-estar de seus alunos forçaram a universidade a agir de forma decisiva. Para garantir a segurança e o bem-estar de seus alunos, o quarto 428 foi oficialmente fechado e selado permanentemente, impedindo qualquer acesso futuro. Esta medida extrema foi um reconhecimento tácito da gravidade dos fenômenos e da incapacidade da universidade de encontrar uma explicação ou solução racional para o que acontecia ali. A decisão de selar o quarto foi um reconhecimento tácito de que algo verdadeiramente inexplicável e sobrenatural estava acontecendo dentro daquelas 4 paredes, algo que a ciência e a lógica não podiam desvendar. Foi uma admissão de que a universidade estava lidando com forças além de sua compreensão e controle, optando pela proteção de seus estudantes. Desde então, o quarto 428 permanece trancado e vazio, um testemunho silencioso e sombrio dos eventos sobrenaturais que ali ocorreram e que continuam a intrigar a todos. A porta selada serve como um lembrete constante da linha tênue entre o mundo conhecido e o desconhecido, um portal para o inexplicável que a universidade preferiu manter fechado. Ele se tornou uma fonte inesgotável de lendas e especulações, alimentando a imaginação de estudantes e moradores locais, que continuam a debater a natureza exata da assombração. O mistério do quarto 428 perdura, transformando-o em um ícone do sobrenatural e um ponto de referência para histórias de fantasmas na região. A história do quarto 428 da Universidade de Ohio continua a ser contada, um lembrete arrepiante de que nem todos os mistérios podem ser explicados pela ciência ou pela razão. É uma narrativa que nos força a confrontar o inexplicável e a considerar a possibilidade de que há mais no mundo do que podemos ver ou compreender, deixando uma sensação duradoura de fascínio e medo.